Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações nesta noite. Quero assim desejar a todos uma grande noite abençoada por Deus. Meus amados irmãos e amigos, diante de todas as coisas, eu quero nesta hora agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez falar a respeito da palavra de Deus. Louvo a Deus porque o Senhor ele é fiel, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está escrita em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13 em diante, até o 21, amém? O subtítulo diz: Jesus reprova a avareza. O texto está escrito assim, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Quero orar nesta noite. Amém, queridos? Amado e querido Deus, diante da tua presença, eu quero apresentar nas tuas mãos esta mensagem. Que o Senhor Deus possa usar a minha vida para que possa alcançar vidas e que esta mensagem possa fazer efeito tremendo sobre os nossos corações, a nossa mente, que nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito dos teus conselhos, Senhor. Pai, toma a direção, no nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, lemos uma palavra interessante. Esta palavra é uma palavra que o Senhor Jesus, ele trouxe à tona um assunto que é muito comentado, que é o assunto do nosso dia a dia, a preocupação com o nosso dia a dia, a preocupação em conquistar alguma coisa nesta vida, a preocupação de estar buscando sempre algum projeto para que nós possamos ter uma vida tranquila nesta vida. E Cristo, ele trouxe um assunto que é de suma importância para que nós possamos meditar. Nesta parábola nós iremos aprender algo interessante, que é algo que Jesus, ele mostra um assunto, um homem chega até ele e apresenta uma questão, né? Apresenta uma questão de uma herdade, ou seja, de uma propriedade, de uma herança. E aquele homem, provavelmente conhecendo a Jesus pelos teus conselhos, pela sua forma como ele instruía, ele tinha ele como um rabino, como um mestre, né? E ele achando que Jesus poderia resolver a situação, por ele ser um mestre que instruía a mensagem aos seus discípulos e àqueles que ouviam, então ele levou essa questão para que Jesus pudesse resolver, né? E nós sabemos que nos dias de Jesus tinha o sinédrio, tinham os sacerdotes, aonde julgaria estas questões. Mas aquele homem procurou Jesus, porque provavelmente viu em Jesus uma sinceridade tal na forma de pregar, de viver e de ser exemplo. E nós precisamos entender isso.
Então aquele homem, ele pede a Jesus para que Jesus possa julgar a tua causa. E que pudesse falar com seu irmão, que era para dar a sua metade da sua herança. Provavelmente aquele homem poderia ser, quem sabe, o filho caçula de uma família. E este outro irmão que estava com os direitos de toda a sua herança poderia ser, quem sabe, segundo a lei de Moisés, o primogênito. Segundo a lei de Moisés, o primogênito é que ficava responsável por toda a herança da família quando seus pais partiam para o descanso. Então, provavelmente aquele filho mais velho estava com toda... Ele era o tutor dos outros irmãos ou daquele irmão, porque ele era o irmão mais velho. E por isso aquele irmão mais novo não tinha o direito de usufruir daquela herança. Então ele vai procurar Jesus para falar a respeito deste assunto. E Jesus responde ele desta forma, né? Como o versículo 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor ou partidor entre vós? Né? Quem foi que constituiu? Quem constituiu Jesus? Nunca Jesus, em seus ensinamentos, em suas palestras, trouxe um assunto dessa forma. Mas, enfim, aquele homem foi falar isso. E aí Jesus, ele traz uma alusão ou uma parábola baseado neste assunto, baseado na vida daquele homem, não o que estava querendo a sua metade, mas sim o que era o seu tutor. O seu tutor, que era dono de toda, responsável pela herança, que não queria dar a parte para o seu irmão, então ele era o tutor. Então Jesus, ele fala que existia esse homem, e ele começa falando assim. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, traz a parábola do rico insensato, ensinada por Jesus após um homem pedir que ele resolvesse uma questão de herança. Um homem diz a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Lucas 12, 13 fala isso. Jesus responde que não veio para ser juízo em disputas materiais e aproveita a situação para divertir. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Ou seja, Jesus está falando no sentido daquele irmão dele, né, o tutor, que era o responsável por toda a herança, porque ele não quis dividir com seu irmão. Então ele estava sendo avarento, egoísta, né, se preocupando em preservar a herança da família somente com o irmão, enquanto o outro não tinha o direito de viver, de usufruir. Jesus conta a história de um homem rico cuja terra produziu muito. Como não tinha onde guardar a colheita, decidiu derrubar seus celeiros e construir outros maiores. Então disse a si mesmo: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É interessante que quando nós estamos embaraçados nas coisas dessa vida, quando nós pensamos que a vida só é trabalhar, ajuntar, se preparar para amanhã, é o bastante. Nós temos de fazer isso, nós temos de trabalhar, nós temos de buscar, nós temos de ter projetos. Sim, nós temos de ter projetos, mas com o pé no chão. Com o pé no chão, sem colocar muito estas coisas em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque em primeiro lugar em nossa vida tem que estar o Senhor. Porque Ele é o dono das nossas vidas. Ele não merece, Ele não divide a tua glória com ninguém, com nada nesta vida. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E nós, quando estamos ganhando bem, quando estamos vivendo uma vida tranquila, nós não lembramos de mais nada, nós só queremos curtir. Nós só queremos viver aquilo que o Senhor Deus que estamos tendo a oportunidade de viver. E o Senhor Deus, nesta noite, Ele nos chama a observar isso. Porque é perigoso para nós. Porque este homem, Cristo, ele vai falar um pouco a respeito de um homem que
a vida inteira foi trabalhar, guardar, armazenar. Mas chegou perto um tempo da vida dele que ele viu que já não tinha mais onde guardar tanta coisa. Então ele falou assim, como agora eu preciso de mais espaço, então vou desmanchar os que eu tenho e vou fazer outros maiores, para que eu possa armazenar mais grãos, a minha fortuna possa ter mais em abastança. Depois eu vou descansar e vou folgar. Mas aí o que é que a palavra de Jesus falou? Mas Deus lhe respondeu, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O homem morreu antes de desfrutar do que havia acumulado. E isto é um perigo que nós levamos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós só estamos preocupados com o dia de hoje. Nós não temos pensado que amanhã pode ser muito tarde. Nós às vezes esquecemos de fazer o que é o correto, ajudar o pobre e o necessitado. Nós às vezes esquecemos de fazer o que a palavra nos ensina, que é ter misericórdia, que é ajudar o necessitado. Muitas vezes nós estamos com condição de ajudar e nós dizemos que nós não temos. E a Bíblia diz que nós, quando fazemos isso, nós estamos pecando. Porque se nós temos condições de fazer e não faz, a Bíblia diz que nós estamos pecando. E Jesus ele nos dá esta lição para nós nesta noite. Que nós venhamos ter cuidado. Cuidado com as coisas, com os embaraços desta vida. De acharmos que nós temos a vida inteira pela frente. Mas nós não temos. A nossa vida é um vapor. É um fôlego. No dia que o Senhor quiser tirar, Ele tira. Esse homem pensava que ele tinha o tempo todo da vida, então ele já estava rico. Na segunda parábola de Jesus, estava rico, mas ele queria mais, só depois ele ia descansar. O homem sábio, ele não se prende às coisas desta vida. O homem sábio, ele busca a direção do Senhor, para que o Senhor possa guiar ele e a sua finança e a sua vida conforme a vontade do Senhor. Então, esta lição é algo interessante. E este assunto nos deixa lições importantes para nossas vidas. A avareza, irmãos, é um perigo espiritual e nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso é um perigo. Pode atrapalhar a nossa vida, a nossa salvação, se nós não tivermos cuidado. E eu chamo você a uma reflexão nesta noite. Quantas vezes nós não fazemos isso? Alguém pede alguma coisa para nós e nós falamos que não tem. Nós mentimos. Nós fechamos o coração. Achamos que por dizer não é melhor do que ajudar aquela pessoa que a gente não sabe nem o que ele iria fazer com aquilo que a gente ia ajudar. Tem pessoas que pedem para nós tostões, R$1, 10 centavos, 20 centavos, R$2. E nós dizemos não. E nós dizemos não porque nós não queremos ajudar. Isso é avareza. Isto é não se preocupar com a vida do próximo. Jesus falou que é para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. A avareza é um perigo espiritual. O problema não era ser rico, mas colocar sua confiança nas riquezas e viver apenas para si. Este é o problema. Este é o problema. Você saber que você tem e você não querer ajudar as pessoas. A vida é passageira. Ninguém sabe o dia de sua morte. Planejar é sábio, mas viver sem considerar Deus é insensato. Planejar o futuro, isso é ser sábio. Mas tem de saber uma coisa, Deus tem de estar na direção deste plano seu. Quando nós servimos ao Senhor, e é por causa disso que Cristo quer cuidar de nós, Ele não quer que nós se prendemos a nada nessa vida. Porque nós estamos nessa vida de passagem. De passagem. Saibam disso. Os bens materiais são temporários. Tudo que acumulamos ficará neste mundo. Devemos ser ricos para com Deus
Isso significa viver em obediência, generosidade, amor ao próximo e buscar primeiro o reino de Deus. Essa mensagem nos leva a perguntar: em que está a minha confiança? Em Deus ou nos meus bens? Que nós possamos meditar nisso. Tenho vivido apenas para acumular ou também para servir? Temos de observar isso. Quantos não fazem isso? Quantos que diz que conhece o Senhor e faz isso? Só se preocupa com Ele. É egoísta. Não tem amor ao próximo. Estou investindo naquilo que é eterno ou naquilo que é terreno? Cuidado. Jesus conclui no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A mensagem central é que o verdadeiro valor da vida não está no que possuímos, mas no nosso relacionamento com Deus e em viver segundo a vontade, sinceridade religiosa. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Que nós possamos ter isto em mente, a sinceridade em nosso coração e ter o amor de Deus em nossas vidas. Que o Senhor Deus possa, nesta noite, falar mais e mais ao seu coração e que você possa meditar e saber. Cuidado, que os frutos desta vida, os frutos de justiça que nós conquistamos nesta vida, Cristo falou que é para nós granjear eles, para que nós possamos conquistar frutos de justiça. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor Deus possa iluminar a tua mente, o teu coração, e que possa te ensinar a cada dia viver bem com Ele e com o próximo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.